Boa tarde, caros estudantes, boa tarde a você que acompanha o nosso canal. Eu sou o professor Carlos Bartel e vou falar hoje do tema Guerra na Ucrânia. É um tema que eu tenho debatido muito com meus colegas aí, professores de história, geografia, debatido nas redes sociais. É um tema que os alunos, os estudantes estão questionando, perguntando, querendo saber informações, né? Ainda que nós tenhamos muitas informações aí, também muitas desinformações, isso acaba muitas vezes prejudicando o entendimento ou contribuindo para o não entendimento. Então, vou fazer essa aula aqui, que é uma contribuição para nós entendermos o que está acontecendo. E já deixo meu abraço aqui para os alunos do Instituto Federal Catarinense, do campus Ibirama, os alunos dos primeiros anos dos cursos de vestuário, de informática e administração que estão iniciando o curso técnico, tá? Então eu organizei um materialzinho, para falar da guerra da Ucrânia, né? Nós estamos no dia 28 de fevereiro de 2022. Nós estamos tratando de um tema da história do tempo presente. A história do tempo presente é aquela na qual os personagens ainda se encontram no cenário, né? Ou ainda estão vivos os personagens que participaram do acontecimento. Então essa história recente, né, e essa história que está acontecendo agora é considerada a história do tempo presente. Muitas pessoas, né, dizem que eu sou a favor da paz, né, e uma pessoa em sua consciência que seja contra a paz, aí nós já temos um problema. Mas qual paz? Né? Qual paz? E o que é a paz? Então, assim, a nossa abordagem aqui, né, sabendo que é um tema presente, que é um tema atual, que envolve questões de ordem política, geopolítica, econômica, ideológicas, a tentativa aqui, né, e por isso que eu não fiz antes também esse vídeo, é de analisar o assunto de modo racional, né, se distanciando das paixões, dos desejos, das ideologias, das justificativas. O propósito aqui é compreender, é entender o que está acontecendo, tá? Então, para isso, eu organizei aqui um material e vou discorrer acerca de 12 aspectos, 12 pontos que eu considero importantes para a compreensão desse assunto que é bastante complexo, né? Porque senão nós ficamos muito na superfície. Então vamos lá. O primeiro tema é mídia, né, os grandes meios de comunicação. Até porque se diz, né, nas guerras, quem morre primeiro é a verdade. Isso aí é um clichê. Depois, o segundo tema é a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Terceiro tema, União Soviética e o fim da Guerra Fria. Quarto tema, Estados Unidos. Quinto tema, Rússia. Sexto tema, Ucrânia. Sétimo tema, Brasil. Né? Aqui o Brasil não é um tema fundamental nem importante, mas como é o nosso país, é necessário também saber qual o papel do Brasil nesse cenário. Oitavo tema, China. Nono, ONU. Décimo aspecto, indústria bélica. 11º, populações dos países. E o 12º, União Europeia. Então aqui eu vou
apresentar alguns aspectos de cada um desses temas, desses pontos. E se você conseguir relacionar todos esses pontos aqui, já tem um bom entendimento, né? Com alguma diferença, uma ou outra nuance, mas tem um bom entendimento do que está acontecendo. Então, vamos começar falando a respeito dos grandes meios de comunicação. Também essa é uma das razões de eu estar aqui fazendo essa conversa, né? Porque os grandes meios de comunicação, eles têm se mostrado de forma muito tendenciosa, né? Tomando partido de um lado ou de outro, né? Como se fosse como se houvesse torcida na guerra, né? Tá comigo, tá contra mim, tá a favor de quem, né? E em virtude disso, desse posicionamento, às vezes por interesse econômico, às vezes por vínculo ideológico, né? Mas esse posicionamento ele acaba gerando informações superficiais e informações parciais. Nós não temos uma visão do todo. Então tem canais de comunicação aí muito tendenciosos. Muito tendenciosos. E aí, em vez de fazer jornalismo, fazem mais publicidade. Tá? Fazem mais publicidade. Não há contraponto, não há debate, não há contra-argumentação. Todos os jornalistas concordam com a mesma versão. Muitas vezes a imprensa aqui no Brasil, a grande imprensa, né, não as mídias alternativas, fazem um recorte, cole daquilo que está sendo dito no cenário internacional, em outros países. Então, se convida algum professor, algum especialista que vai falar aquilo que o canal de TV quer ouvir, né? Então, se ele fala algo que o canal não quer ouvir, já é cortado, já é tirado do ar, já é até tratado com falta de educação, como aconteceu esses dias numa grande emissora de TV, que o professor trouxe alguns argumentos e o jornalista ficou muito contrariado e foi bastante deselegante com esse professor. Então, o papel da mídia é muito importante e aqui eu falo nesse assunto porque é necessário, então, filtrar aquelas informações que a mídia está nos apresentando, tá? Um outro ponto é que esses 12 aqui, ó, esses 12 aspectos para entender a guerra da Ucrânia, eu não coloquei em ordem de hierarquia, qual que é mais importante, qual que é menos importante, porque eu nem tenho como mensurar isso nesse momento, tá? Obviamente que eu sei que um é mais importante que o outro, mas eu não saberia uma ordem assim de importância. Por exemplo, a questão da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa questão, sim, essa é talvez a mais importante do assunto, tá? Por quê? Vamos entender aqui. A OTAN, ela foi criada ali em abril de 1949, né? Já se vinha amadurecendo discussões desde 48, e ela é criada como uma instituição de proteção dos países do mundo capitalista, né? Para que esses países se protegessem da União Soviética, da ameaça comunista. Então essa organização ela é criada no início da Guerra Fria, no pós-Segunda Guerra Mundial, tendo em vista uma política defensiva. Tá, esse é o grande propósito da criação da OTAN. Eu até selecionei um mapa aqui, né? Países que entraram para a OTAN em 97. Então nós temos aqui a Espanha, Portugal, a Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, né? Em Bruxelas, inclusive, fica a sede da OTAN, Reino Unido. São países que estão
na OTAN lá desde o início, mas e muitos que foram se filiando antes de 97. Depois de 97, nós vemos no mapa aqui que vários membros se filiaram à OTAN, membros ali, países do leste europeu, alguns que fazem parte, que fazem fronteira com a União Soviética. Então, por exemplo, ali em 99, nós temos a filiação da Polônia, da Hungria, da República Tcheca, da Romênia. Tá? Então, o que aconteceu? Com o final da Guerra Fria, né, em 1991, com o desmantelamento da União Soviética, queda do Muro de Berlim em 89, 91, desmantelamento da União Soviética, o mundo comunista, o bloco comunista, ele entra em crise, se deteriora, e aí nós temos o fim da Guerra Fria, que já vinha sendo gestado dentro da União Soviética pelo Mikhail Gorbachev, com a política chamada perestroika, né, que seria a abertura da União Soviética para o mundo, do mundo soviético para o mundo ocidental. E nessa abertura, Mikhail Gorbachev de um lado e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, do outro, são feitos alguns tratados ali de que a OTAN não avançaria em direção ao leste europeu. Tá? Mas não foi isso que aconteceu. Com o final da Guerra Fria, que já está no terceiro item, né, porque eles se relacionam, com o final da Guerra Fria, nós temos o grande vencedor, que é os Estados Unidos. Então nós temos aí uma nova ordem mundial, um mundo unipolar, né, não temos mais os dois polos, agora é os Estados Unidos. Inclusive tem o famoso livro do Francis Fukuyama, O Fim da História, né, a vitória do capitalismo. E os Estados Unidos se sente à vontade para impor ao mundo a sua política imperialista. E de certa forma, tanto a diplomacia quanto as relações geopolíticas, econômicas dos Estados Unidos com os demais países, elas vão se deteriorando também. Os Estados Unidos meio que perde a mão, vamos dizer assim, até porque a economia começa a ficar muito baseada na questão financeira e não na questão da produção, do desenvolvimento, né? Então os Estados Unidos exigem muita rentabilidade dos seus parceiros e acaba que os parceiros, né, não se desenvolvem. Né? Não se desenvolvem. Os Estados Unidos ele leva vantagem e o parceiro não, então esses parceiros vão buscar outras alternativas. Tá? Mas aqui então, esse é um contexto que tem que ser levado em conta. Até tem um especialista aí, o professor Reginaldo Nasser, ele diz o seguinte, o que fica uma questão, qual é que é o objetivo da OTAN? Então o professor Reginaldo Nasser dita aí no YouTube, que tem ali comentários, debates, participação dele em vários programas. Ele diz que a OTAN seria um braço armado dos Estados Unidos para que os Estados Unidos tivesse legitimidade, uma aparente legitimidade na sua política imperialista, né, de dominação de mercados, de zonas de influência. Por quê? Porque junto com a OTAN não seria uma medida unilateral norte-americana, né? Ela tem uma aparência de multilateralidade. Não, isso aqui é uma decisão coletiva, que foi decidido, coisa e tal, mas é que leva adiante os interesses dos Estados Unidos. Porque fica aqui a questão, qual é o interesse da OTAN? Porque a OTAN, como eu me referi, ela surgiu a partir de uma ideia de política defensiva. Só que a partir dos anos 90, no pós-Guerra Fria, ela parte para uma política exatamente contrária. Ela parte por uma política ofensiva, agressiva, né? Ou seja, a paz das bases militares. Tá? E assim, qual é o interesse da OTAN
em que a Ucrânia entre na OTAN e se coloque base militar na Ucrânia. Qual é o interesse? Né? E assim, por que que isso é tão importante para os Estados Unidos? Porque essa crise, ela está dizendo, essa guerra, ela está nos dizendo muito sobre os Estados Unidos, né? Qual é o interesse dos Estados Unidos e de levar adiante isso? Porque a Rússia tem um interesse ali, porque tu vai ter uma base militar na porta da tua casa, né? Mas os Estados Unidos, por que essa insistência tão grande, tá? Então aqui é meio que eu até brinco entre aspas com os alunos, né? É meio em estilo da Pax Romana, né? Os romanos batiam lá no território dos outros povos, né? Chamados por eles de bárbaros, e diziam: olha, nós temos interesse em dominá-los. Mas como assim? Vocês querem nos dominar? Vocês querem mandar aqui no nosso território? Não, não, não. Vocês podem continuar mandando. Nós só queremos nos apropriar das riquezas. Tá? E vocês continuam mandando. Bom, se o povoado lá, o reino, o agrupamento, a cidade não aceitasse o jugo romano, aí teria guerra. Tá? Caso aceitasse, teria a Pax, né, em latim, a Pax Romana. Tá? E agora nós temos a Pax da OTAN. Aceita a paz nessas condições ou nós temos a guerra. Então aqui já falei da mídia, da OTAN, do bloco soviético, né, a União Soviética, que chegou ao fim, perdeu a Guerra Fria, né, que a Guerra Fria é uma guerra é uma guerra velada entre Estados Unidos e Rússia, que nunca vai ter um confronto direto, mas esse confronto ele ocorre na periferia, com os dois blocos, com Estados Unidos e União Soviética liderando seus respectivos blocos e apoiando com armamento, com cursos, com serviço de inteligência e por aí vai. Tá? Então os Estados Unidos formaria na Guerra Fria o primeiro mundo, o mundo capitalista, a União Soviética o segundo mundo, né, o mundo dos comunistas. E aí haveria ainda um terceiro bloco, que seria os países de terceiro mundo, né, os não alinhados. Tá? Então tem grupos que são contrários aos Estados Unidos, mas não estão junto com a União Soviética. Então aqui a gente também tem que cuidar dessas variáveis. Tá? Então agora eu vou... Então aqui, ó, junto como resposta ao surgimento da OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia, que envolvia países do leste europeu, para se defender também de uma possível agressão dos países capitalistas, né? E o enfraquecimento do Pacto de Varsóvia, ele coincidiu com o fim da União Soviética, né? Coincidiu não, porque, né, ele está atrelado a isso. Desde meados da década de 80, Moscou não tinha mais condições para investir em armamentos e manter a cooperação entre os países integrantes do pacto, né? E com o fim da União Soviética em 91 acabava também o Pacto de Varsóvia, que desde 1955 buscou impedir o avanço da OTAN sobre a Europa e fortalecer militarmente os soviéticos e seus países satélites. Então nós temos aqui, ó, em azul os países da OTAN e em vermelho no mapa os países que formavam aqui o Pacto de Varsóvia. Tá? Então nós temos aqui essa situação. Vamos seguir adiante. Bom, agora eu quero falar um pouco, então eu já trouxe aqui 3 aspectos. Quero falar um pouco dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos ele possui uma política imperialista. Por quê? Porque a guerra, né, ou melhor, não a guerra, mas a disputa no mundo em que nós vivemos atualmente é uma disputa por zonas de influência, é uma disputa
por mercados, é uma disputa econômica. Então, existem zonas de influência. O Brasil, por exemplo, ele está na zona de influência dos Estados Unidos. É só nós vermos aqui a presença estadunidense aqui no território brasileiro, né? Ao longo da história e atualmente, né? Ao longo da história, os Estados Unidos arquitetam o golpe de 64 para colocar aqui prepostos que atendessem aos interesses dos Estados Unidos, né? Como faziam os romanos com as populações dominadas, né? Uma breve digressão aqui. Mas é só olhar, né? A gente de manhã já acorda, coloca a calça jeans, o tênis Nike, depois pega o carro Ford ou o carro da General Motors, vai no posto Shell abastecer, vai no cinema olhar um filme de Hollywood, faz um lanche no McDonald's, depois vem trabalhar no computador com o programa Windows, então, né, estuda um curso de inglês, que não é só a questão de colonização, né, de domínio, mas é uma questão internacional, o curso de inglês, mas são elementos que mostram a presença norte-americana dentro do país, né? Não se dá uma dominação direta, né? Os negócios feitos aqui, principalmente envolvendo petróleo, né? São muito do interesse norte-americano. Então nós estamos aqui numa zona de influência estadunidense, tá? E assim, é importante que a gente compreenda que essas relações econômicas, elas estão acima de qualquer ideologia, tá? Então não adianta nós querermos analisar essa situação com óculos que enxerga ideologia, né? Por exemplo, direita e esquerda. Isso não explica nada no mundo complexo que nós vivemos, tá? Mas com o final da Guerra Fria nós temos então uma nova ordem mundial unilateral e as peças do tabuleiro, do xadrez geopolítico internacional, elas vão se reorganizando, tá? Tanto é que a China ela vem tendo um crescimento econômico nos últimos 20 anos, talvez um pouco mais, e a China começa a ocupar espaços antes dominados pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos também não se preocupou, porque ele queria levar vantagem nas relações, e a China começa a estabelecer negociação, compra, venda, importação, exportação, transferência de tecnologia, tratados de cooperação, tá? Então, assim, a China começa a ganhar espaço, tanto é que hoje é a segunda maior economia do mundo. A tendência é que logo ultrapasse os Estados Unidos, né? A Rússia é um estado capitalista, que nós vamos falar também, né? A Rússia é um estado capitalista, a segunda maior potência militar mundial, né? Que também quer as suas fatias no mercado, e os demais países, né? Os demais países aí que estão buscando seu lugar ao sol nessa ordem multipolar, né? Que aqui tem a Rússia e a China, Estados Unidos, né? E os demais países, a Índia, os emergentes, né? Índia. Agora, deixa eu lembrar outro ponto da OTAN aqui, que a OTAN era para se defender da União Soviética, tá? E ela começa a avançar e ela extrapola o ambiente europeu. A OTAN estava junto na invasão do Iraque, na invasão da Síria, na invasão do Afeganistão. Então é um braço armado do Império norte-americano, né? Norte-americano, tá? Então assim, os Estados Unidos ele está perdendo muito espaço no cenário mundial. E isso tem causado uma grande convulsão nos Estados Unidos, né? Tem preocupado muito esse império, né? O império, quando cai, ele cai fazendo barulho. Tá? Então vive uma crise o império. E aí nós temos que entender também a situação dos Estados Unidos.
Tá? Nos Estados Unidos nós temos uma disputa pelo poder entre republicanos e democratas. Tanto é que o Bernie Sanders, que é senador aí, democrata, uma grande liderança democrata, ele diz que a posição dos Estados Unidos sobre a crise na Ucrânia é hipócrita. Não, os Estados Unidos faz uma coisa e fala outra. Né? Os Estados Unidos ele desrespeita sistematicamente as decisões da ONU. Ele passa por cima do Conselho de Segurança da ONU. Ele passa por cima da comunidade internacional. E agora ele vem exigir que a Rússia cumpra aquilo que ele mesmo não cumpre. Então, assim, mas também tem essa briga, essa disputa interna entre democratas e republicanos. Tá? O Bernie Sanders, ele é um democrata, e o Biden, presidente dos Estados Unidos, também é democrata. Agora, o Trump é uma liderança no Partido Republicano. E o Trump, olha o que ele disse aqui, ó. Trump chama Putin de genial e critica a atitude de Biden na crise. Tá? Essa é a notícia do dia 23 de fevereiro de 2022. Saiu lá na mídia, lá no Metrópolis, que o Trump chamou Putin de genial. Tá? Então tem esse conflito interno ali. E tem de um lado os democratas, de outro lado os republicanos, e nós temos no meio, né, ou junto ali, tudo junto e misturado, o conglomerado empresarial e militar norte-americano. Tá? A indústria das armas nos Estados Unidos, que alguns até chamam de Partido das Armas, tem muita influência política, né, e um poderio econômico muito grande. Tá? Nós vamos falar depois dessa indústria das armas aqui, mas então tá aqui também um cenário de crise, os Estados Unidos perdendo espaço em termos econômicos no cenário internacional, então os Estados Unidos também partem para o ataque. Né? E se a gente vê as sanções que os Estados Unidos têm imposto aí a Rússia, são sanções de caráter econômico, né? Tirou lá, olha, vai tirar a União Soviética, vai tirar a Rússia do sistema SWIFT, que é onde grandes empresas, as instituições bancárias, as instituições governamentais, elas fazem as negociações, tá? Só que é aquela coisa, um ponto é tu criar uma sanção contra a Venezuela, que é um país pequeno, frágil, indefeso. Outra coisa é criar uma sanção contra Cuba, que é uma ilha ali que produz Cuba, né? Agora, a outra questão é criar uma sanção contra a Rússia, que é uma potência militar. É um país importante, que tem voz ativa na Organização das Nações Unidas, e é um país que tem uma aliança com a China. Então, quem está junto com a China é difícil de falar em isolamento. Tá? É difícil falar em isolamento estando junto com a China, que tem um mercado consumidor aí de mais de 1 bilhão de pessoas. Tá? E outra coisa, falar em sanção também em grandes países é complicado, porque a economia no mundo global ela é interdependente. Quer dizer, tu faz uma sanção à Rússia e tu prejudica a Alemanha, que recebe energia, gás, da Rússia. Tu prejudica a França. Tu prejudica a Índia, né? Tanto é que a Índia, no Conselho de Segurança da ONU, se absteve de tomar uma posição aí em relação à guerra. Tá? Então não é fácil as sanções, mas para nós entendermos o conflito aqui, essas sanções dizem muito. Porque o objetivo é esse, o controle da Europa. Se fala muito hoje em criar um mercado ali na Eurásia, né? Encabeçado por China, Rússia, talvez a Alemanha.
E os Estados Unidos ele não quer perder essa zona de influência, a Europa, que está, vamos dizer assim, sobre a tutela dos Estados Unidos desde do final da Segunda Guerra Mundial. E outra coisa, muita gente aí, né, essas grandes mídias, cobrando uma atitude mais severa do Biden, do presidente Biden dos Estados Unidos. Só que o presidente Biden sabe que o Biden vai fazer. Ele vai fazer as sanções ali para tentar dar uma resposta no campo econômico. E porque ele sabe que a solução desse conflito não é por via militar. Não é por via militar. A solução ela vai se dar no campo diplomático, no campo das negociações. Até porque se fosse no campo militar, os Estados Unidos já teria enviado tropas, a OTAN já poderia ter enviado tropas, né? Que não é de se duvidar que isso aconteça, mas até então não foi essa a atitude dos Estados Unidos. Até esse é outro problema, sabe? Muito alarmismo da grande mídia. E uma crise nuclear. A Rússia, ela não precisa usar arma nuclear contra a Ucrânia. Se ela tem um exército muito superior aí, tá? E a Rússia mandou em torno ali de 50 mil soldados para a Ucrânia. Nas fronteiras tem 200 mil soldados russos, tem mais de 1 milhão de soldados, foram só 50 mil. Né? Já praticamente dominou o território. E se a Rússia, com o poderio bélico que tem, ela quisesse, ela destruía todo o país. Sem precisar de arma nuclear. Tá certo? Mas a resistência ucraniana? A resistência ucraniana é, como eu falei num debate, aí, é a resistência de um cachorrinho chihuahua contra um leão. Tá? Mas aí então assim, o que a Rússia quer? Essa é uma questão que está em aberto. Qual o objetivo da Rússia? Então aqui nós temos também algumas críticas a tecer, né? Porque a nossa análise ela visa entender o que está acontecendo e não justificar a ação da Rússia, ainda que de certa forma também a Rússia tenha muitas razões para responder, né? Ainda que tenha se equivocado, fazendo uma invasão ali bastante precipitada, tá? Mas então eu falei dos Estados Unidos aqui, do seu papel. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma questão. Sim, outro ponto aqui, ó. O Trump criticou o Biden, né? Só que agora ele em relação ao conflito que ele estava chamando o Putin de genial, ele voltou atrás. Então a gente tem que ficar atento, porque como eu disse, isso aqui é a história do tempo presente. As peças no tabuleiro elas vão se modificando. Então olhem aqui, ó. No dia 23, o Trump estava elogiando o Putin. Agora ontem, no dia 27, o Trump já mudou a posição, né? Trump culpa, no dia 24 de fevereiro de 22, Trump culpa o governo Biden por ataque russo à Ucrânia e diz que a ação não ocorreria em seu governo. Tá? Isso aqui está no jornal Correio do Povo, de Porto Alegre, do dia 24 de fevereiro. Então, na terça-feira, no dia 22, o Trump elogiou o presidente russo, Vladimir Putin, classificou sua estratégia para invadir a Ucrânia como genial. A fala desagradou membros do Partido Republicano. Né? E depois o Trump volta atrás, né? E aí diz o seguinte, que o Putin se aproveitou que o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é um fraco, né? Se aproveitou da fraqueza do Biden para atacar a Ucrânia. Ele já havia dito que a crise no leste europeu não aconteceria se ele fosse presidente dos Estados Unidos. Tá? Então, assim, claro que ele continuou criticando o Biden, mas ele mudou o posicionamento em relação à atitude da Rússia. Tá certo? Por quê? Porque o Trump também tem que dar uma resposta a essa indústria norte-americana, a indústria das armas, o conglomerado
empresarial militar norte-americano, tá? Então aqui são nuances que a gente tem que estar acompanhando para entender o conflito. Vamos avançar aqui. Falar agora um pouco do papel da Rússia. Tá? Que a Rússia é um país que surge com o desmantelamento da União Soviética, né? Então ele deixa de ser comunista. A Rússia hoje é um estado capitalista, é um país capitalista, tanto é que o Putin é um governante ultranacionalista, né, com características conservadoras, né? Daí também a proximidade dele com o Trump. Então ele defende a soberania da Rússia, os interesses da Rússia, a economia da Rússia, do empresariado, das oligarquias russas. Tá? Então não tem mais nada a ver com a questão da Guerra Fria. E ali no leste europeu, aquilo ali é uma zona de influência da Rússia, que se tornou o principal país daquela região com o final da União Soviética. Tá? Então, assim, o Putin ele é um ditador, né? Até algumas pessoas gostam de usar, ele é um autocrata. Não, ele é ditador. Tá? Ele é ditador, ele mudou as regras do jogo para continuar no poder, ele botou lá uma marionete para ele permanecer e ele já está há mais de 20 anos no comando da Rússia. Um ditador ultranacionalista que é contra o Império Americano. Mas não é por isso que ele é progressista. Tá? Então tem uma discussão aí, principalmente nos meios do espectro à esquerda brasileiro, né? O Putin para cá, o Putin para lá, que ele não é imperialista, que os Estados Unidos são imperialistas. Não, é um Estado capitalista buscando também o seu lugar ao sol, mas com uma política bastante agressiva também, tá? Contra os Estados Unidos, mas não por isso que ele é progressista, tá? E o Putin, ele enfrenta uma crise econômica, porque o mundo aí nos últimos 2 anos da pandemia cresceu 3%, se eu não me engano, e a Rússia ficou abaixo desse crescimento com 0,8%. Então ela cresceu menos em termos econômicos do que o mundo. Tá? Então aqui eu separei alguns mapinhas aqui, vamos ver. O presidente russo Vladimir Putin vê a Ucrânia como historicamente parte da Rússia. Em 2014, a Rússia invadiu a Crimeia, no sul ucraniano, e anexou a Crimeia à Rússia, né? E continua, de certa forma, a ocupar essa região. Tá? Então aqui é uma outra dúvida que permanece. Qual a intenção, né, qual o objetivo da Rússia ao invadir a Ucrânia? Porque inicialmente se dizia que o objetivo era por uma questão de segurança. Tá? Guarda essa palavra aí que ela nos ajuda a entender muito o atual cenário. Era por uma questão de segurança. A Rússia não queria bases militares na porta da sua casa ali, né? No caso, bases militares na Ucrânia, tá? Bases militares da OTAN, armamento nuclear norte-americano dentro da Ucrânia. A Rússia não queria isso. E a Rússia fez um esforço no campo diplomático e não conseguiu. E aí decidiu invadir a Ucrânia, o território ucraniano. Tá? Mas aí já surgiu uma segunda questão, né? Que aí a Rússia já invadiu porque ela queria a independência de dois novos países ali, Donetsk e Luhansk. Tá? Ela já teve um outro propósito, que era a independência daqueles países, que eram forças rebeldes russas dentro da Ucrânia, né? Pró-Rússia, dentro da Ucrânia. Então, aqui, a partir
da questão da segurança, que não queria a OTAN, já surgiu uma outra questão, que era tornar independente aquelas regiões que pertencem ao território ucraniano. Então já temos um outro motivo. Depois já surgiu uma versão também que o Putin queria destituir o atual governo ucraniano. Então não há clareza sobre qual a intenção da Rússia, se é uma intenção legítima de defesa, de soberania, ou se também há uma ideia de expansionismo por trás disso. Tá? Então fica aqui no ar essa outra pergunta aqui, né? Assim como não há clareza sobre quais os objetivos da OTAN, também não há clareza sobre quais os objetivos da Rússia. Né? O próprio Biden estava dizendo que a Rússia gostaria de criar uma fronteira, ampliar seu território, né? Em consonância com o antigo Império Russo, tá? E formar ali um bloco junto com a China que dominasse a Europa economicamente, né? Que seria a Eurásia. Tá? Tem tudo isso, tá? Então a gente não pode desconsiderar esses itens aí. Agora, vamos falar um pouco da Ucrânia, tá? Porque também é outra questão problemática, tá tratando assim, o Putin é o novo Hitler, né? Que nem os ingleses, inclusive, postaram nos jornais lá. Isso aí tá muito dentro da propaganda dos países, da máquina de publicidade, né? E aí a grande mídia, de um lado e de outro, elas servem para panfletear essas ideias aí. Então, assim, não tem herói, tem erro de parte a parte, tá? Tem uma política imperialista norte-americana, agressiva da OTAN, tem uma resposta também aí equivocada da Rússia. É todo um jogo geopolítico ali que está sendo decidido, né? Que está sendo disputado. Então não tem herói, não tem nenhum glamour aí, não tem nenhuma situação romanceada. E aí nós temos que entender o papel da pequena Ucrânia ali, que de certa forma está servindo de bucha de canhão do Ocidente e está sendo castigada pela Rússia. E assim, a primeira questão que eu quero dizer é que a Ucrânia ela não tem tido uma posição pacifista. Tá? A Ucrânia não tem tido uma posição de negociação, né, de diplomacia. É uma posição de afrontamento, de provocação e de bravata, né? E talvez acharam que a Rússia não ia invadir, que a Rússia ia se intimidar com toda essa bravata, com toda essa gritaria. E a Rússia acabou surpreendendo as forças ocidentais e invadiu o território. Né? Como eu disse, não destruiu o território porque a Rússia quer negociar. Tanto é que o número de mortes aí foi muito, muito pequeno de se lamentar, mas numa guerra muito pequeno o número de mortos. Mas vamos lá entender aqui as repúblicas aí que a Rússia falou em tornar independentes, né? Então a Ucrânia ela não fica ali no leste europeu, é o maior país do leste europeu depois da Rússia, né? E ela fazia parte da União Soviética até se tornar independente em 1991, tá? Só que acontece o seguinte, que a Ucrânia até 2014, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui o mapa, pera aí, tá aqui ó, as repúblicas ali que a Rússia deseja que se separem da Ucrânia, né? Elas pertencem ao território ucraniano. Tá? A Ucrânia ali é uma região... E aqui uma outra questão. A Rússia... etnicamente são russos. Essa questão aí de nacionalismo a partir de um viés étnico, isso aí é uma coisa lá do século XIX. Tá? O nacionalismo europeu ele é baseado em critérios étnico-culturais. E isso é muito perigoso, porque tem um livro muito bom do Gopal Balakrishna, que é um livro já antigo, né, já tem uns 20 anos, e tem um texto ali do Jürgen Habermas, que ele fala, olha, a cidadania
tem que ser uma construção política, tá? Cidadania política, os cidadãos ali, e não uma construção cultural. Imagina o seguinte, se tivesse tantos países quanto, se existissem tantos países quanto existem culturas, né? Quer dizer, daqui a pouco cada pequeno lugarejo aí seria um país. Então essa discussão que a Rússia traz aí, isso aí é um argumento bastante frágil, tá? De tornar independente aquelas regiões ali, porque elas seriam etnicamente russas. Porque ali a Ucrânia, a história da Ucrânia, ela andou muito junto com a história da Rússia, até se tornar um país soberano, independente, né? Autodeterminado. Se fala russo na Ucrânia, se fala ucraniano também, que é uma língua de eslava. Tá? Então nós temos que ter cuidado com esses ardis aí, né? Com esse ardil aí argumentativo, tá? Mas deixa eu seguir aqui então a nossa ali a Ucrânia, né? Mas eu estava falando da Ucrânia. A Ucrânia então não é um país pacifista, tá? Ela era um país pró-Rússia até 2014, quando ocorre um golpe de Estado, né? Assim como ocorreu aqui no Brasil em 2016, tiraram, né? Destituíram do cargo uma presidente eleita, né? Sem crime nenhum. Foi provado, depois não havia crime. Ah, mas o governo da presidente Dilma estava ruim, a economia estava mal, tava... Tudo isso tranquilo, tá? Mas não é motivo para derrubar uma presidente eleita. Né? Que aí acontece o que aconteceu, acaba fragilizando a democracia, o sistema democrático. As instituições se fragilizam. Por quê? Porque tu acaba não tendo garantias aí. Então, assim, a Ucrânia não é um país pacifista, também há dúvidas a respeito da democracia, né? Teve um golpe de Estado que tirou o governante pró-Rússia, o Yanukovych, que estava envolvido em corrupção, é verdade, né? Mas acabou saindo, naquilo que foi chamado de revoluções coloridas, né? E guerra híbrida, muita desinformação, a ingerência de outros países dentro para minar as relações institucionais, né? Prejudicando a economia e por aí vai. Tá? E aí nessa revolução colorida ucraniana, nós tínhamos a presença de muitos grupos neonazistas. Tá? Ainda que o governo ucraniano não seja neonazista, grupos neonazistas apoiando o governo ucraniano estavam operando dentro da Ucrânia. Né? Então a gente tem que ter esse cuidado também. Né? Tem países aí, país na América Latina, que tinha grupos neonazistas dentro do governo, né? Mimetizando ali, imitando o Goebbels, né? Secretário de Estado imitando o Goebbels, fazendo pronunciamento como se fosse o Goebbels, tá? É um grupo neonazista operando dentro do governo. Agora não significa que o governo seja neonazista, tá? Claro que esse secretário acabou caindo, mas então, para a gente também ir percebendo, para não ficar naquela análise rasteira assim, as vítimas, os agressores, né? E aí a outra ingenuidade, e o presidente ucraniano é um herói, né? O presidente ucraniano era uma pessoa totalmente inapta na política, né? Tanto é, se tivesse o mínimo de habilidade, não colocaria o país nessa crise. E aí na campanha dele ali, o Zelensky metralhava o parlamento ucraniano em vídeo de campanha. Sabe? Quer dizer, diálogo zero. Vamos metralhar aí os opositores, né? E uma política de provocação, de agressão. Aí o Zelensky está resistindo ao herói. Que herói é esse que coloca a sua população despreparada para combater um dos maiores exércitos do mundo? A menina estudante, o senhor trabalhador, a dona de casa, o outro rapaz ali agora vão ganhar arma do governo para ir lá lutar, sabe? E se reunindo a população
para lutar, uma visão muito romanceada, sabe? A população fazendo coquetéis Molotov para resistência, como se fosse uma guerra do século XIX, né? Só faltou dar espada para lutar de espada no meio da rua. Quer dizer, e aí a grande mídia mostrando isso como se fosse algo maravilhoso, a resistência do povo ucraniano. Não. Isso aí é uma indiferença total do governante pela vida da sua população. Tá? É um ato de extrema irresponsabilidade, para não dizer criminoso. E aí a grande mídia, em vez de analisar criticamente isso, fica glamorizando. Agora, é engraçado que quando os palestinos fazem coquetel Molotov lá no Oriente Médio, são chamados de terrorista por essa mesma mídia. Sabe? Então a gente tem que ter cuidado para não embarcar assim nessas versões e sair reproduzindo sem saber aquilo que está acontecendo de fato. Até porque tem um grande canal de televisão aí, que nos anos 80, quando havia um grande movimento no Brasil pela a campanha das diretas já, eles escondiam esse movimento e falaram que aquela movimentação era por causa do aniversário de São Paulo. Tá? Então a gente tem que ter cuidado com essa mídia tendenciosa aí que prejudica o país e a informação e o conhecimento. Então tem movimentos neonazistas. Agora sim, isso aqui eu só estou trazendo um elemento para ajudar na compreensão. Por quê? Porque isso aqui não é o mais importante. Mas o Putin é homofóbico. É verdade, mas assim, isso aqui são questões menores. No caso agora, são questões menores que ajudam a caracterizar os atores, tá? Por quê? Por que são questões menores? Porque nós estamos tratando de uma questão muito maior aqui, uma questão de ordem geopolítica. Nós estamos falando da geopolítica internacional. Bom, aí esse governante aqui, depois do golpe, foi eleito com 70% dos votos. E em 2019 tem uma alteração na Constituição ucraniana, que é colocada na Constituição que o governo ucraniano ele deve lutar incansavelmente para que a Ucrânia entre na União Europeia e na OTAN. Tá? Na União Europeia tudo bem, até entra no mercado comum europeu, a cidadania, questões ali de ordem econômica, mas assim, entrar na OTAN, por qual o motivo, qual o propósito, tá? Então aqui são alguns elementos que a gente tem que considerar. Por quê? Porque a Ucrânia, de certa forma, serviu de bucha de canhão para uma política agressiva da OTAN, né? E aí talvez seja isso até que o Ocidente queira, que a Rússia invada como invadiu e sofra sanções econômicas e seja alijada, né? Ou veja seu espaço de ação diminuído, tá? Então aqui já falei já dei uma referência aqui, o professor Reginaldo Nastri, digita aí no YouTube que tem um monte de vídeo dele. Mas agora eu quero falar um pouco do Brasil, né? Aqui, ó. Isso aqui também que eu selecionei aqui, ó. Isso aqui é bastante fácil de encontrar, tá? Digita lá sobre as revoltas ocorridas na Ucrânia em 2014 e vai achar uma série de informações. Aqui tem da própria BBC, né? Neonazistas lideraram revolta contra o governo ucraniano. Essa notícia aqui é de 7 de março de 2014, tá? Então é só pesquisar, que tem muito material aí, mas tem que ir atrás, não pode aceitar simplesmente a notícia pronta, né? Então tudo isso que eu estou falando aqui, vai lá, pesquisa, que vocês vão encontrar essas informações e muito mais, tá? Muito mais. Então vamos falar agora um pouco do Brasil, né? Que o Brasil é, como diz Israel, é um anão diplomático, né? Não teve uma vez uma escaramuça aí, o Brasil se meteu ali na questão do Oriente Médio, Israel disse que o Brasil não se meteu e que o Brasil era um anão diplomático. E, de certa forma, é verdade, o Brasil é um país periférico. Agora sim, o Brasil ele tem uma tradição diplomática de muita inteligência, muita perspicácia.
E o Brasil é conhecido no cenário internacional como um país pacifista, né? Pacifista, tanto é que o Brasil muitas vezes é chamado para fazer a mediação de uma ou outra questão, né? Eu lembro aqui que a decisão da criação do Estado de Israel foi presidida pelo Oswaldo Aranha, tá? E mas o Brasil aqui, ó. Então aqui eu vou dar outra referência. Quem quiser informações de qualidade, com fundamento, digita ali no YouTube Celso Amorim, que é o ex-chefe do Itamaraty, né? Chefe do Ministério das Relações Exteriores, nosso chanceler aí, em vários governos e diferentes partidos. Então, uma pessoa que entende muito de geopolítica internacional, de relações internacionais, e é uma excelente referência. E o Celso Amorim, ele critica a posição do governo brasileiro, o governo atual. Ele diz ali, ó, política de Bolsonaro sobre a Rússia foi esquizofrênica. Por quê? Porque o presidente dizia uma coisa, o vice-presidente dizia outra, o Itamaraty não falava nem isso, nem aquilo. Então, qual é a posição do país nesse cenário? Os Estados Unidos quer que o Brasil se posicione tendo um alinhamento compulsório. Sabe, ó, tá do lado dos Estados Unidos contra a Rússia, a favor da Ucrânia e fim de papo. E o Brasil não tá seguindo essa linha ali. Mas o Celso Amorim, ele diz o seguinte, que o Brasil ele tem que ser contra o conflito, né, contra a guerra, e ele tem que o Brasil teria que se posicionar defendendo que se cumpra as resoluções da ONU, principalmente de soberania e de autodeterminação dos povos. Por quê? Um país do tamanho do Brasil, ele tem que se preocupar com a questão da soberania, a questão territorial. E se daqui a pouco normalizam essa questão de, que de certa forma já está normalizada, né? Por questão de segurança, o outro país, como se fosse a polícia, pode invadir um terceiro país. Um país pode invadir o outro por questão de segurança. Se daqui a pouco, nós vamos invadir a Amazônia, transformar a Amazônia numa área de proteção ambiental internacional, sai da esfera do Brasil, perdemos o território. Então o Brasil ele tem que ser muito firme lutando pela defesa da soberania dos países, da autodeterminação e visando uma solução pacífica para o conflito. E visar uma solução pacífica não é tomar partido nem de um lado nem de outro. Sabe, é uma terceira posição. Nós não estamos a favor da paz da OTAN, a paz militar da OTAN, que representa os interesses dos Estados Unidos, mas também não estamos do lado da Rússia, que invadiu um país soberano. Né? Então, mas tinha grupos neonazistas lá na Ucrânia, mas como eu falei, não é o governo que é neonazista. E aqui no Brasil também tem grupos neonazistas. Aí agora, por causa disso, vão permitir que invadam o Brasil? Então, para a gente ir pensando nessas questões que são bastante complexas, tá? Agora, o Brasil, então, ele tem uma tradição pacifista e ele é uma zona de influência norte-americana, estadunidense. Bom, e essa guerra? Vamos ver se a guerra vai avançar, se vai evoluir. Hoje a Ucrânia e a Rússia iam se reunir, né? Vão se reunir ou já estão se reunindo para ver se tem uma negociação ali. Pelo que eu estava vendo, a Ucrânia não estava interessado em dialogar, né? E eu também não sei quais as condições que a Rússia, quais os interesses que a Rússia vai apresentar. Então, me parece que não estão desejosos de estabelecer a paz no presente momento, né? Mas se a guerra continua, que efeito que a gente tem no Brasil? Aí eu me lembrei daquele livro do professor Rony Citrinovics, da USP, né? A tese dele, Guerra Sem Guerra. Que ele fala como o Brasil não estava envolvido ainda na Segunda Guerra Mundial, mas a guerra já estava presente no Brasil através da especulação, né?
no setor econômico o aumento de preços, né? Porque ia faltar o trigo, o gasogênio ia aumentar de preço, então os preços estavam subindo, teve uma inflação em função da guerra, mesmo a guerra não estando presente no território. E isso pode acontecer, né? Acontecer por uma especulação, né? Oportunistas vão se aproveitar dessa desculpa da guerra para aumentar os preços, assim como pode acontecer uma inflação junto com isso, né? E de fato, talvez daqui a uns dias nós começamos a sentir, porque estamos num mundo globalizado, interdependente, aumenta o petróleo. O Brasil produz petróleo, só que nós pagamos em dólar o nosso petróleo produzido no Brasil. Aumenta o preço do petróleo ou aumenta o preço o dólar se valoriza. Isso aumenta os combustíveis e incide em toda a cadeia produtiva, tá? Ou daqui a pouco entra num cenário de guerra, o Brasil vai atender esses países exportando alimentos, exportando bens primários, né? E não atende o mercado interno, né? Porque recebe em dólar, recebe mais vendendo externamente, que é o que está acontecendo com a carne hoje em dia. O Brasil é um dos maiores produtores de carne, só que a carne aqui é muito cara, mesmo o Brasil produzindo muita carne. Por quê? Porque o produtor ele prefere vender para o mercado consumidor externo, que paga mais pelo produto dele, do que atender o mercado interno. Aí no mercado interno tu quer comprar carne, paga mais caro, que nem o de fora, tá? Aliás, esse foi um outro problema, né, a questão do dólar, que incomodou muitos Estados Unidos. Por quê? Porque todas as transações internacionais são feitas em dólar. E a Rússia, alguns anos atrás, aí ela excluiu o padrão dólar para muitas negociações que ela fazia com outros países, né? Então isso também já fragiliza o sistema financeiro norte-americano, tá? Então vamos seguir aqui. Então o Brasil vai sentir, né, no bolso os efeitos dessa guerra, e espero que o Brasil seja sábio de manter um certo distanciamento aí estratégico e que contribua para a pacificação, né, do conflito, porque esse mundo já teve muitos problemas aí com a pandemia, e aí mais uma guerra no pós-pandemia seria bastante grave, né? Claro que a guerra começou, 4, 5 dias, espero que termine logo. Vamos ver aqui, agora aqui a China que é um ator político importantíssimo. A China ela está ocupando espaços no campo econômico, estratégico, estabelecendo tratados, alianças de cooperação técnica, tecnológica, trocando conhecimento, né? O próprio fato das vacinas aqui, o Brasil elaborou uma vacina junto com a China, a Coronavac, o Butantan e a China trocando esse conhecimento. Isso é uma relação política, econômica, muito benéfica para qualquer país, né? Tanto é que o Brasil entrou nesse sistema aí, que não chega a ser um bloco, mas é um sistema de cooperação chamado BRICS, que envolve Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tá? Então é um sistema de cooperação aí entre esses países, tá? E a China ela tem uma política muito sábia externamente. Até perguntaram para os chineses o que eles achavam da Revolução Francesa, que é um problema do Ocidente aqui, né? Uma questão nossa aqui do Ocidente. Os chineses falaram: olha, esse é um evento muito recente, nós não conseguimos opinar ainda sobre esse evento. Então eles têm feito uma política externa muito sábia. Os Estados Unidos criou ali uma zona de conflito com a Coreia do Norte, né, que é um país inexpressivo no cenário internacional, né? Essa Coreia do Norte está no eixo do mal, comunismo e arma nuclear e escambau. Por quê? Porque na realidade os Estados Unidos querem atingir a China. Só que a China
China acalmou os ânimos, né? Não entrou, não foi atrás dessa história aí, porque a China está interessada em comercializar ali na região do Pacífico. E para se ter uma economia, tu tem que ter estabilidade. Estabilidade social, estabilidade econômica, né? Então a China que tem mantido uma política de controle, né? E uma política ditatorial, mas uma economia capitalista, né? Política controlada, economia liberada, tá? E a China vem ocupando espaços que pertenciam aos Estados Unidos, e ela é um grande ator, uma grande potência, né? Sempre foi ao longo da história um grande império, né? Mas é uma grande potência militar e econômica, tá? E tudo indica que ela vai ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos. E agora, no início de fevereiro de 2022, a China fez um acordo de cooperação com a Rússia. Antes da invasão da Ucrânia, a China fez um acordo de cooperação. E aqui, ó, a China reafirma a aliança com a Rússia e condena as sanções econômicas do Ocidente contra Moscou. Porque daqui a pouco, do jeito que tá andando a coisa, a China também não fica livre, né? Até porque como ela tá crescendo economicamente, daqui a pouco ela vai ser alvo de algum tipo de ataque, tá? Tá ali, ó, a China em laranja, que é uma pinha, e a Rússia em verde, né? Quer dizer, dois grandes países em termos de território, em termos econômicos, termos políticos, em termos de recursos naturais. E eles estão, de certa forma, aqui de olho no continente europeu. Agora, como vai se dar essa disputa por zona de influência? Imagino que se dê no campo da diplomacia e da disputa econômica, e não militar, né? Porque uma guerra entre essas potências nucleares, aí ela levaria aquilo que a gente chama de vitória de pirro. Uma vitória que tem um custo tão alto que mais parece uma derrota. Ou que nem dizia, né, uma frase que se atribui ao Albert Einstein: se porventura houver uma terceira guerra mundial, a quarta será com paus e pedras. Tá? Então aí a China é um outro ator, e talvez ela possa acalmar os ânimos, né, pacificando, mediando ali o conflito. Uma questão que eu não falei aqui: quando tem o golpe na Ucrânia em 2014, que entra um governo pró-Estados Unidos e começa a fazer uma política que atende os interesses estadunidenses no leste europeu, a resposta da Rússia é a anexação da Crimeia ao território russo. Então a Crimeia pertencia ali à Ucrânia e a Rússia acaba anexando a Crimeia. E o Trump, que era o presidente dos Estados Unidos, não fez grandes estardalhaços, né? Ainda que a Rússia começasse a sofrer algumas sanções, tá? Então a Rússia se preparou também para sofrer essas sanções aí. Sanções econômicas, né? Deixa eu falar agora um pouco da ONU, porque isso aqui eu comentei e algumas pessoas ficaram incomodadas, assim, né? Ainda mais, mas não tem nada demais nisso que eu falei. É mais uma descrição que eu fiz de alguns fatos do que uma interpretação. Que agora eu vou falar no item 9 sobre a ONU. Ainda que sejam diferentes em termos de história e trajetória política, Rússia, nesse caso, no caso da invasão da Ucrânia, Rússia, nesse caso, utiliza o mesmo modus operandi dos Estados Unidos e da OTAN. Comete crime do ponto de vista do direito internacional. Tá, isso aqui é bem tranquilo, né? Então, por que eu falei isso a respeito da ONU? Porque
A ONU tem um Conselho de Segurança, do qual faz parte Estados Unidos, China, Rússia. E aí, os Estados Unidos, ele não cumpre nenhuma normativa do Conselho de Segurança. Se o Conselho de Segurança diz não faz isso, os Estados Unidos quer fazer, vai lá e faz. E aí, o que vão fazer? Né? E agora, tanto é que os Estados Unidos tá bombardeando a Somália enquanto condena ataque da Rússia à Ucrânia. E a gente tem visto notícia da Somália aí, né? Olha, os Estados Unidos fez um bombardeio à Somália por motivos de segurança, né? Como se fosse uma polícia mundial. Bombardeou a Somália por questões de segurança, né? São grupos terroristas lá dentro. Então se sente no direito de agredir outros países, né? Desrespeita a soberania, desrespeita a autodeterminação e simplesmente invade com duas desculpas, ou por uma questão de segurança internacional, ou porque está levando a democracia para aqueles povos, tá? E assim, os Estados Unidos ele perdeu muito a credibilidade no cenário internacional, junto à comunidade internacional, por causa da invasão do Iraque. Porque os Estados Unidos dizia que o Iraque tinha armamento de destruição nuclear, armamento de destruição em massa. Foram comissões da ONU visitar todos os países, não tiveram impedimento nenhum de visitar nenhuma região no Iraque. Né? Representações internacionais reviraram o Iraque de cabeça para baixo e disseram não há arma de destruição em massa e muito menos arma nuclear no Iraque. Tá? Então não é autorizado uma guerra, não tem legitimidade nenhuma uma guerra. Né? Então os Estados Unidos em hipótese nenhuma pode invadir o Iraque. O que os Estados Unidos fez? Invadiu o Iraque. Qual é a justificativa? Possuem armas de destruição em massa e armamento nuclear. Sabe? Então assim, o Conselho de Segurança ele funciona para países pequenos. Brasil, pequeno assim do ponto de vista da força política, né? Brasil, Venezuela, Bélgica, sei lá qual é o outro, e África do Sul. Quando tu fala das superpotências, dos países que têm armamento nuclear, a ONU fica totalmente impotente. Tá? Então essa é uma outra questão aí, porque esses países, né, eles fazem o que eles bem entendem. Então até agora tinha uma ordem, havia um respeito. Daqui a pouco, se cada um inventa de invadir a seu bel prazer o país que achar interessante invadir, porque é uma nova ordem mundial, aí sabe-se lá o que vai acontecer, tá? Vamos seguir aqui, adiante. Agora aqui eu coloquei junto duas questões, que é o poderio da indústria bélica, né? Então nós estamos no mundo capitalista, que as empresas de arma produzem armas, e como eu gosto de falar com os meus alunos, uma arma ela não é produzida para deixar de enfeite na sala da sua casa. Vou deixar comprei um míssil para botar aqui na estante do lado da TV. Não. Uma arma, uma bomba, ela precisa ser explodida, disparada. Então a guerra ela tem uma função também dentro do sistema econômico, né? Porque me parece que os estoques estavam cheios. Então nós temos que esvaziar esses estoques aí para movimentar a indústria, porque senão começa a gerar desemprego. E por mais perverso que isso seja, né, a indústria movimenta a economia, né, é contrária à vida, mas movimenta a economia, gera emprego, e aí manda os jovens, esses jovens querem emprego, querem estudar, querem direitos sociais, querem isso, vamos fazer assim, vamos dar emprego para eles, vão servir no exército, vai para o campo de batalha, morre e volta para o seu país como herói. Tá? Então, assim, essa indústria armamentista, ela tem um lobby, um interesse e um poder político e econômico muito grande. Então, assim,
Tem gente, né? Tem setores, tem instituições que querem a guerra e ganham dinheiro com a guerra. Porque se a guerra desse prejuízo, não haveria guerra. Então a guerra movimenta a economia, se apropria dos espólios de guerra, recebe indenizações, vende armas, né? Ó, os Estados Unidos, parece que 400 milhões de dólares já o primeiro lote de armas para a Ucrânia. Não sei se como é que a Ucrânia vai pagar isso, né? Mas aí o crédito e o financiamento são pilares do sistema capitalista, né? Então vamos vender isso aí, depois as empreiteiras ajudam na reconstrução do país que foi destruído. Tem também todo esse aspecto aí, tá? E aí, em contrapartida, nós temos aqui o interesse das populações. Esse aqui, ó, no jornal 360, 100 maiores empresas de armas venderam 531 bilhões de dólares em 2020. Tá? Os dados são do Instituto Internacional de Estudos para a Paz de Estocolmo. Isso aqui é uma notícia de 19 de dezembro de 2021. Tá? Então é 500 bilhões de dólares. Daria o quê? Dos 2 trilhões e 500 milhões de reais. Só num setor produtivo, né? Setor de armas. Tá? Então também tem essa questão por trás, né? Quando se defende armar a população por questão de segurança, que é uma grande contradição e uma grande ingenuidade, né? Tu tá priorizando a economia ao invés de priorizar a vida, tá? Porque as relações também iam mudar, né? Aumentaria o número de suicídio, homicídio, qualquer briga banal aí terminaria em assassinato. Então mudaria as relações, mas por quê? Porque atende um interesse econômico e não um interesse de colocar a vida acima de tudo, tá? Então isso nós temos que pensar também, porque hoje o mundo está muito radicalizado e se coloca a ideologia na frente de tudo, e nem tudo é ideologia. Saúde não é de esquerda nem de direita, nem de centro, nem de extrema esquerda, nem de extrema direita. Saúde é saúde. Vacina também não é uma questão política. Tá? E segurança também não é uma questão ideológica. São questões muito mais importantes do que a questão ideológica. Tá? Então a gente tem que cuidar, porque existe muito fanatismo hoje em dia. Tá? Vamos lá, então, já estamos aqui. Quanto tempo aqui? Estamos falando já 1h15. Vamos para o nosso encerramento. Então, o 11º ponto são as populações. Né? Eu ia botar população, mas é porque eu estava pensando na população da Ucrânia, que é a que está sofrendo com essa invasão. Mas eu pensei nas populações que eu estava vendo nos telejornais aí, né? Pedindo pela paz na Alemanha, na França, em diversos países, na Rússia mesmo, estavam contra a guerra nos Estados Unidos, né? Na Polônia. E aí, assim, as populações querem a paz, mas os governos dessas populações não. Então, assim, os dois lados ali em litígio, Rússia por um lado e Ocidente por outro, estão muito desejosos da guerra, que é o que está me parecendo. Tá? Estão muito desejosos da guerra. Mais o Ocidente do que a Rússia. Tá? Ainda que a Rússia, como eu disse, nós não sabemos quais os objetivos da Rússia, não está claro ainda isso. Mas as populações querem paz e os países, a indústria de armas ali, as instituições querem guerra. Querem guerra. Tá? Então tem lados muito desejosos da guerra. E aí não adianta nada nós ficarmos na torcida aqui. Nós temos que entender isso para compreender racionalmente. Tá? E quem sofre são as populações. Né? O que está acontecendo na Ucrânia? Os dirigentes aí do país, os generais,
o presidente, os ministros estão lá dormindo em bons hotéis, comendo e bebendo tudo do bom e do melhor. E a população já não tem mais nem casa, daqui a pouco está na rua. Hoje começou, parece nevar no leste europeu, no frio, dependendo de caridade, ali, de assistência social para as coisas mais básicas, né? Para tomar água, para ter um alimento, para tomar um banho. E por aí vai, tá? Então quem sofre são as populações, mas nem sempre os governos tidos como heróis aí estão do lado das suas populações, né? Então ali, né, manifestantes, ó, separei aqui algumas notícias, né, do dia 26/2, manifestantes vão às ruas em todos os continentes contra a invasão da Ucrânia, pedidos de paz em diversas cidades, mas se os governos não querem a paz e tem grupos desejosos também, fica bastante complicado o cenário. E para nós encerrarmos, vou falar do último ponto, 12º ponto, que é a União Europeia. E aí vou seguir nessa mesma linha, né? A União Europeia, até agora, dia 28 de fevereiro de 2022, eu não vi nenhuma manifestação da União Europeia em prol da paz, da pacificação. Tá? Inclusive o Conselho de Paz da União Europeia mandou dinheiro, recursos para a Ucrânia comprar armas. Parece até meme, né? Conselho de Paz pedindo para comprar arma. Mas não é, infelizmente não é. E aí aqui, ó, União Europeia financiará a compra e entrega de armas à Ucrânia. União Europeia começa a fornecer quantidades significativas de armas à Ucrânia. Tá? Então, assim, vamos pensar, esse conflito ele vai se resolver pelas armas? Fica aqui um ponto de interrogação. Segundo, por mais arma que se mande para a Ucrânia vai vencer a Rússia? Óbvio que não. Tá? E me preocupa assim a ideologização dos países europeus, que eles estão totalmente vinculados aos Estados Unidos e numa posição extremamente agressiva à Rússia. Inclusive se prejudicando, porque muitos países europeus eram parceiros, né, são parceiros comerciais da Rússia. Tá? E aí, por uma guerra, né, qual é o motivo da guerra, afinal de contas? Também é outra pergunta que fica aqui. Qual é o grande motivo dessa guerra? Sabe? E nenhum desses países até agora desarmou os ânimos para estabelecer um diálogo. Então nós estamos também carentes de lideranças no cenário mundial, né? Estamos carentes, tá? É sempre por enquanto até agora é só essa posição de confronto, de guerra, querem guerra mesmo, tá? Espero que alguém tenha algum lampejo ali de razão, né? E consiga estabelecer o diálogo e que a situação saia do campo militar e volte para o campo diplomático, tá? Então, assim, esse aqui foi a nossa conversa sobre a guerra da Ucrânia. Eu trouxe aqui 12 aspectos, 12 apontamentos para nós entendermos o que está acontecendo. Né? Obviamente que aqui a minha explanação é de caráter introdutório, não tenho nenhuma pretensão de esgotar o assunto, até seria uma grande ingenuidade querer esgotar o assunto, né? Porque cada um desses 12 pontos poderia se desdobrar em muitos outros, pode se aprofundar, né? E como eu falei lá no início, nós estamos tratando de algo em movimento. Então, hoje nós temos essas peças aqui no tabuleiro, amanhã nós podemos ter outras que nem estavam dentro do nosso horizonte aqui. E aí, se o cenário modificar muito, eu faço um novo boletim, né, para ajudar a contribuir no entendimento dessa situação de modo um pouquinho mais profundo, sem a superficialidade e a paixão
dos grandes meios de comunicação, das torcidas, dos observadores políticos. Tá certo? Fica aqui um grande abraço e até a próxima.